Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tentar explicar aqui, né, com as minhas palavras, né, como que funciona o processo da reencarnação, né? E para que esse processo ele serve. Então, bora lá começar o vídeo de hoje. Hoje a gente já sabe que a Terra não é mais o centro do universo, né? E sim um dos menores planetas que a gente encontra no nosso universo. Hoje a gente sabe que existem bilhões de galáxias no nosso universo, e se em cada galáxia existisse pelo menos um planeta habitável, a gente já estaria falando de 1 bilhão de planetas habitáveis. Só que a gente sabe que existem muitos mais planetas em uma galáxia do que apenas um, né? Se são habitáveis ou não, a gente ainda não sabe, né? Nossa ciência ainda não conseguiu desvendar esse mistério. E isso só faz a gente se perguntar, né? Por que Deus ele faria somente a Terra habitável, né? Com tantas moradas no universo, né? Mesmo que a nossa ciência ainda ela não descobriu nenhum planeta habitável, né? Não quer dizer que não exista, porque a nossa tecnologia ainda não chegou no seu auge, né? A gente ainda vai progredir muito e quem sabe a gente até um dia encontre um planeta com vida inteligente. Mas será que para ter vida as condições têm que ser exatas como a Terra, né? Com as mesmas temperaturas, né? Com as mesmas quantidades de água, né? Com a Lua na mesma distância que a nossa, né? E Deus criando vários mundos diferentes, né? Por que a condição na Terra é a única que daria certo, né, para ter vida? Por que não pode existir vida diferentes da nossa, em condições diferentes da nossa? Né? E a resposta é que pode existir. Mas como a nossa ciência hoje ela só conhece as condições de vida similar com a Terra, colocando o homem ainda como centro do universo, é lógico que eles vão começar a procurar vida em planetas similares à Terra, né, por ser mais fácil de encontrar vida nesses planetas, né, porque a gente já sabe as condições necessárias que um planeta ele tem que ter para criar e manter corpos como o nosso. E com todas essas descobertas, né, que a gente já fez até hoje, né, as crenças elas acabaram se modificando, porque o céu criou outra forma, né, ele acabou se expandindo pelo universo, e a gente não pode mais considerar que o céu ele seria só aquela camada superficial, né, que está acima do nosso horizonte. E através de análises de natureza humana, né, e dos atributos divinos, o espiritismo ele vem fornecendo resposta para a gente, né, de questões da nossa vida, né, incluindo o verdadeiro destino da humanidade, né, que é uma das questões que mais as pessoas querem saber. É para onde que a gente vai depois da morte. Então, partindo do conhecimento, né, a gente consegue atingir o desconhecido, através de lógicas. E o homem é construído pelo corpo espiritual e pelo corpo físico, né? O espírito é a essência do ser humano, né? A parte imaterial e imortal, né? Que é dotada de inteligência, e o corpo físico é um instrumento, que o espírito ele utiliza para a sua evolução, que permite que o espírito ele interaja com o mundo material, né? Com o intuito de aprender e se desenvolver. E se desenvolver. Então, o corpo físico ele acaba sendo uma ferramenta para o espírito. É o corpo físico, né, que está sujeito às leis da física, né, e da biologia. Então, é o corpo físico que está suscetível a doenças, né, ao envelhecimento e à morte. Enquanto o corpo espiritual, né, por ser imaterial, ele acaba ficando intacto a essas leis físicas e biológicas. Então, o corpo espiritual ele vai continuar a existir mesmo com a morte do corpo físico. E sem o espírito, né, o corpo ele acaba sendo só uma matéria inerte, né, uma matéria sem vida. E o espírito, né, retornando para o seu mundo espiritual, né, ele fica por lá até precisar reencarnar de novo. E quando ele reencarna, ele vem em um novo corpo físico, né? Ele não precisa mais utilizar aquele corpo antigo, aquele corpo que já não faz mais sentido nenhum para ele para poder reencarnar. Ele acaba utilizando um outro corpo um outro tipo de corpo biológico para poder reencarnar. Então, por existir dois corpos, né, também tem que existir também dois mundos, né? O mundo corporal, né, o mundo físico, né, onde se encontra os espíritos encarnados, e o mundo espiritual, né, que é aonde os espíritos desencarnados eles vivem, né, sem corpo físico. Então, os seres do mundo corporal, né, do mundo físico, são os seres encarnados, né, estão ligados ao mundo em que eles vivem. Então,
quer dizer que a sua experiência física ela está limitada ao planeta que você está residindo naquele momento, né, naquela encarnação. Enquanto quem está vivendo no mundo espiritual, ele acaba não se limitando a um só lugar específico, né? Só que isso depende também muito do seu grau de adiantamento, né, da sua evolução. E esses seres do mundo espiritual, né, ao invés de ter que se arrastarem sobre o solo, né, como seres encarnados, né, suportando essa gravidade toda, né, esses seres acabam não se restringindo, né, pela gravidade, né, ou pelas leis físicas. Né, eles podem se mover em grandes distâncias, né, e com a rapidez do pensamento. Né, inclusive, eles podem visitar outros planetas, né, e também se comunicarem com os outros seres. Mas para isso, a gente precisa já ser um espírito mais desprendido dos laços materiais, né? Quanto mais evoluído a gente for, né? Quanto mais fácil a gente vai conseguir viajar pelo universo. Então, com isso, a gente percebe que a morte ela não existe. E para o espírito, a morte do corpo físico acaba sendo vista como um processo de libertação, porque é o momento em que o espírito ele rompe as limitações do corpo físico. E essa libertação, ela permite que os espíritos acabem expandindo a sua consciência, né? Ele se liberta das percepções limitadas do corpo físico. E ela acaba acessando a conhecimentos que ele já possuía e acaba reencontrando com pessoas que ele também já tinha afinidade, né? Não só referente à última vida de encarnação, mas também em outras vidas passadas. E como os espíritos eles responderam para Allan Kardec na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos eles foram criados simples e ignorantes. Só que essa simplicidade e essa ignorância é referente à falta de conhecimento e à falta de experiência. Só que essa simplicidade, né, não quer dizer que a gente seja seres inferiores, né? Mas sim seres com um estado de potencial infinito, vamos dizer assim. E a ignorância se refere à falta de conhecimento acumulado, né? Mas não é a falta de capacidade de aprender e evoluir. E é esse conhecimento que contribui para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. E todo esse progresso ele é feito através do nosso livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio faz com que a gente faça nossas próprias escolhas, né? E faz com que a gente trace os nossos próprios caminhos da evolução. Um de formas mais rápidas, né? Quando a gente faz boas escolhas, né? Levando a gente a um processo mais rápido, né? E outros mais devagar, né? Quando a gente faz mal as nossas escolhas, né? Que acaba levando ao nosso retardamento, né? Do nosso desenvolvimento. E esse progresso ele sempre vai ser gradual e contínuo, né? Que vai se estendendo por várias existências, né? Fazendo com que a gente vá adquirindo novos conhecimentos, né? Expandindo a nossa compreensão, né? Do espírito sobre a realidade do universo. Então, novas faculdades elas vão se desenvolvendo, né? As nossas percepções elas vão se tornando mais aguçadas, né? Os espíritos mais desenvolvidos começam a ver, a sentir, a ouvir, né? E a compreender o que os espíritos mais atrasados ainda não conseguem. Então, o progresso espiritual ele acaba não só se limitando ao acúmulo de conhecimento, né? Mas também ele acaba proporcionando um estado de felicidade e realização. Porque a felicidade está ligada diretamente com o nosso progresso realizado, né? E não com o lugar que aquele espírito ele se encontra. Porque se a gente pega dois espíritos, um mais adiantado e um mais atrasado, e coloca ele aqui na Terra para viver nas mesmas condições, você pode ter certeza que o espírito mais adiantado ele vai viver de uma forma muito mais feliz, né? De uma forma muito mais leve do que o espírito mais atrasado. E isso acaba mostrando para a gente que a felicidade ela não depende de um lugar específico, né? Mas sim do nosso estado interior. O espírito ele pode ser feliz em qualquer lugar, né? Seja no mundo físico, né? Durante a nossa encarnação, né? Ou no mundo espiritual, né? Desde que a gente esteja em paz com a gente mesmo. E o progresso espiritual faz com que a gente encontre a felicidade dentro de nós mesmos. Né? Quanto mais evoluído o nosso espírito for, mais profundo vai ser a compreensão da realidade da vida. Né? E isso tudo não quer dizer que um espírito mais atrasado ele não consiga ser feliz. Só que a felicidade ela é proporcional
com o nosso nível de desenvolvimento. Então, o progresso do nosso espírito, ele acaba sendo fruto do nosso próprio trabalho, né? E isso quer dizer que a nossa jornada evolutiva é de responsabilidade inteiramente nossa, né? A gente que é o autor do nosso próprio destino. E isso está relacionado diretamente com o nosso livre-arbítrio, que significa que a gente deve escolher como a gente quer progredir, né? A gente pode se dedicar no nosso aprimoramento moral e intelectual, né? Buscando superar as nossas imperfeições, né? E desenvolvendo as nossas virtudes, né? Ou a gente pode até escolher estagnar, né? Permanecendo preso aos nossos vícios, nossos hábitos negativos. A escolha ela sempre vai ser nossa. E cada escolha que a gente fizer, né? Cada ação que a gente toma, a gente tem um impacto direto no nosso progresso. E que, lógico que esse progresso ele é gradual, né? Porque o nosso espírito ele é eterno, né? Não vai ser em uma encarnação que a gente vai conseguir se livrar de um vício, né? Que pode estar presente com a gente já por várias encarnações, né? Por várias vidas, né? Vários séculos. Vai ser reencarnação após reencarnação para a gente conseguir corrigir os nossos erros. Ninguém vai conseguir corrigir os nossos erros, né? Pela gente. Esse é um esforço individual, como eu falei, né? E é esse esforço que vai fazer a gente progredir, tanto moralmente como intelectualmente. E é nessas experiências da vida, né, tanto negativas como as positivas, que acaba servindo como uma oportunidade de aprendizado, né, e crescimento para a gente. A cada um segundo as suas obras, né, como disse Jesus. Que nessa frase ele acabou sintetizando a responsabilidade individual, né, que cada espírito ele assume na sua jornada evolutiva. Enquanto alguns espíritos acabam avançando, né, em passos largos, né, impulsionado pelo desejo do autoconhecimento e de superação, que se esforça para cultivar o amor, que se esforça para cultivar a compaixão, que se coloca a serviço do próximo, que acaba progredindo naturalmente. E pelo outro lado, a gente também tem os espíritos que se acomodam, que acaba preferindo a estagnação, que se entregam ao descuido, que se perdem nos vícios e nas paixões inferiores, que ignoram o sofrimento alheio. Eles acabam retardando, o seu progresso e ainda acaba atraindo para si mesmo sofrimentos e angústias, né? E isso é o resultado direto da escolha de cada um. Uma das leis que a justiça divina ela se baseia é a lei de causa e efeito. Então, cada ação, cada pensamento, cada sentimento, ele acaba gerando uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Somos os autores das nossas próprias histórias. E todos os espíritos que se atrasam, não podem reclamar, a não ser de si mesmo. E todos os espíritos que se adiantam têm o mérito do seu esforço próprio. O progresso intelectual e moral, raramente eles vão andar junto durante o nosso progresso evolutivo. Mas conforme a gente progride o lado moral, mais para frente o lado intelectual ele vai se alinhando, ou vice-versa. Um está relacionado com a capacidade da gente pensar, da gente raciocinar, e compreender, e enquanto o outro está relacionado com o ato da gente sentir, da gente amar e agir de forma justa. E os dois são importantes para a nossa evolução, mas na maioria das vezes eles se desenvolvem separados e se equilibram ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas jornadas. Isso não é uma regra, mas é o que acontece na maioria dos casos. E é por isso que a gente às vezes pode ver uma pessoa intelectualmente brilhante, mas ele acaba tendo um desenvolvimento moral baixo. E pelo outro lado, a gente pode encontrar também uma pessoa com uma inteligência mediana, vamos dizer assim, mas moralmente exemplar. E as encarnações que a gente vai passando acaba ajudando a gente a elevar tanto o nosso lado moral e também o nosso lado intelectual. O intelectual a gente acaba evoluindo pelas atividades obrigatórias do trabalho, que acaba impulsionando e desenvolvendo intelectualmente o espírito. E através do trabalho, que a gente é obrigado a se esforçar a buscar o conhecimento, a desenvolver as nossas habilidades. O trabalho faz com que exista a necessidade da gente resolver problemas, aprender novas técnicas, se adaptar a diferentes situações, enquanto a nossa vida social acaba ajudando a gente a progredir o nosso lado moral, quando a gente se relaciona no dia a dia com outros espíritos encarnados. Então, a gente acaba sendo confrontado com as nossas próprias qualidades e defeitos dessas pessoas, tendo a oportunidade da gente exercitar a compaixão, a tolerância,
a humildade, né, e também outras virtudes. Então, nossa vida social, ela acaba servindo como um teste para medir o caráter do espírito e acaba ajudando a gente a superar os vícios e a desenvolver as nossas virtudes. E com essas informações, a gente consegue perceber que as encarnações, elas não são nenhum processo punitivo, né, como a gente imagina, mas é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. E o espírito, ele pode reencarnar quantas vezes ele precisar, né, para poder alcançar a perfeição moral e intelectual que ele precisa. Então, cada encarnação acaba sendo uma oportunidade para o nosso espírito poder aprender através dos nossos erros e progredir, né, na nossa jornada evolutiva. Porque é impossível que em uma só vida encarnada, né, após o nosso despertar espiritual, vamos dizer assim, a gente consiga eliminar todo o mal que exista na gente, né, e adquirir todo o bem, né, e todo o conhecimento que a gente precisa para atingir a tal perfeição. Então, a encarnação ela é vista como uma etapa necessária, né, no nosso processo evolutivo. Quando a gente precisa encarnar pela expiação, né, isso mostra para a gente a nossa inferioridade, né, como espírito. Porque toda ação ela gera uma reação. E quando a gente reencarna pela expiação, isso acaba fazendo com que a gente experimente as consequências das faltas que a gente cometeu nas nossas vidas passadas. Então, em outras palavras, né, a reencarnação, né, pela expiação, ela acaba sendo referente ao pagamento dos débitos, né, que a gente acabou adquirindo nas encarnações passadas. Até Deus, ele está parcelando as nossas dívidas, né? Quando a gente vai reencarnar, né, tá na fila de reencarnação, tem uma maquininha lá e a gente passa nosso cartão de identificação e fala, essa dívida aqui eu quero parcelar em 12 vidas, né? Não quero pagar tudo agora não, porque eu não vou aguentar, né? Não vou conseguir superar essas besteiradas que eu fiz aí durante as vidas passadas. E por Deus ser tão justo, ele acaba deixando a gente parcelar as nossas dívidas, né? E o melhor de tudo é que é sem juros, né? Então tá melhor que as Casas Bahias aí. Mas saindo agora da brincadeira, né? A gente pode também reencarnar na Terra ou em outros mundos, né? Através de prova, né? Para realmente provar que a gente já aprendeu, né? Que a gente já superou aquela nossa dificuldade. Então, fazendo um breve resumo, né? Quando a gente reencarna por prova, é para a gente testar o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Quando a gente reencarna por expiação, é para a gente reparar os erros, né, e os sofrimentos que a gente já causou para as outras pessoas. Só que quando a gente já não tem mais a necessidade de reencarnar, né, em mundo de expiação e prova como a Terra, isso não quer dizer que a gente não precise mais reencarnar. Só que a gente vai acabar reencarnando em mundos mais superiores, né? Que acaba possuindo uma natureza espiritual mais refinada, e menos grosseira, né? Menos material do que aqui na Terra. Só que também, né, tem os espíritos que encarnam, né, em mundos mais inferiores por missão. E esses espíritos, eles acabam atendendo a um chamado superior. E eles fazem isso em prol da humanidade, né? Ou até mesmo em prol de um grupo específico, né? Que ele se identifique. E esses espíritos, eles não vão ter nenhum privilégio, né? Quando reencarnam nesses mundos mais inferiores do que eles já atingiram. Eles vão sofrer as mesmas dificuldades, né? Vão passar pelos mesmos sofrimentos, né? Que todo mundo passa, né? Nesses mundos, porque as leis que regem nesses mundos, elas são iguais para todos. Só que por eles enxergarem as coisas de forma diferente, né? Essas dificuldades elas vão parecer mais leves para eles, né? E no intervalo dessas existências corporais, o espírito ele acaba voltando a viver nesse mundo espiritual, onde ele acaba experimentando a felicidade ou a infelicidade, né, de acordo com as suas ações que tiveram enquanto ele estava encarnado. E por nosso espírito ele ser eterno, ele acaba voltando sempre para o que ele era antes da encarnação. Só que vai trazer as melhorias de cada encarnação, né? Isso faz com que a gente considere o espírito como sendo o nosso estado normal, o nosso estado verdadeiro de ser. Então, o nosso estado corporal, né, acaba sendo transitório e passageiro, né, porque ele está sujeito às leis da natureza, né, que transforma e deteriora com o tempo. E é no estado espiritual, né, que a gente acaba residindo a nossa essência do nosso ser. E é lá que a gente colhe os frutos do nosso progresso, né, realizado durante as encarnações. Só que o estado espiritual, né, não é um lugar
de descanso e contemplação, né, e de inutilidade, como ele é passado para a gente, né, na imagem do céu. Lá vai ser um lugar de preparação, né, para as novas lutas, né, e para os nossos novos desafios, né, das nossas próximas encarnações. E quando a gente volta a reencarnar, a gente também traz com a gente as experiências e os aprendizados que a gente adquiriu no plano espiritual. Então, na erraticidade, né, como que é o nome que o espiritismo ele chama, que é esse período onde o espírito passa no plano espiritual, né, durante as encarnações, a gente também progride. Só que a gente adquire conhecimentos especiais, né, que a gente não conseguiria adquirir aqui na Terra. E lá a gente acaba definindo, né, os objetivos que a gente quer alcançar nas próximas encarnações, né, as experiências que a gente deseja vivenciar, né, e os desafios, né, que a gente vai estar disposto a enfrentar nas próximas vidas. Então, o espírito ele está sempre progredindo, né, tanto no estado corporal, né, e também no estado espiritual. E no mundo espiritual, né, por a gente adquirir conhecimento que a gente não consegue adquirir aqui na Terra, isso pode acabar fazendo com que a gente possa mudar nossas ideias, né, possa mudar a nossa perspectiva, né, de forma significativa, né, durante esses períodos da não encarnação. Então, estado corporal e o estado espiritual, ele acaba representando duas faces distintas, né? Só que complementares na nossa jornada evolutiva. E cada uma delas vai oferecer oportunidades diferentes de aprendizado e de crescimento. E isso faz com que a gente amplie o nosso horizonte, né? Que a gente aprimore a nossa capacidade e faz com que a gente se aprimore cada vez mais, né? Sobre a perfeição. Né? E como eu falei, né, a reencarnação ela pode ocorrer tanto na Terra como em mundos diferentes, né? Vai depender do nosso grau de evolução. Cada mundo ele vai servir de uma morada temporária para o espírito. E é o nível de aperfeiçoamento, né, do nosso espírito que vai fazer com que a gente reencarne em um determinado mundo ou em outro. Então, o mundo que a gente vai reencarnar vai depender da nossa evolução como espírito. Né? Na doutrina espírita, a gente encontra 5 níveis diferentes de evolução dos mundos, né? Sendo que esses mundos, eles também progridem, né? Passa de um nível para o outro. Né? Eu já falei isso sobre esse tema aqui num dos vídeos aqui no canal, né? Então eu não vou me aprofundar muito nesse tema agora. Né? Mas, resumindo, existe um mundo primitivo, né? Onde tem os espíritos em estados iniciais de desenvolvimento, né? Onde a vida ela é mais precária, né? E mais rude. Depois a gente tem os mundos de prova e expiação, né, onde a Terra ela se encontra no atual momento, né, onde a gente encontra os espíritos em processo de purificação e aprendizado. Né? Depois vem os mundos de regeneração, onde a Terra ela está iniciando o seu processo de transição planetária agora, né? E a gente encontra espíritos onde eles já iniciaram o seu processo de regeneração moral. Né? Depois vem os mundos felizes, né? Onde são habitados já por espíritos bons e justos, né? E por último os mundos superiores, né? Que já são habitados pelos espíritos puros e elevados. E por existir diferentes ordens de elevação dos mundos, né? De acordo com o nosso progresso, a gente pode não necessariamente estar reencarnando no mesmo mundo que a gente encarnou na nossa última existência física, fazendo a gente ser exilado para um mundo mais primitivo, né, sendo os repetentes, vamos assim dizer, porque a maioria das pessoas que vivem naqueles mundos, elas vão evoluindo, né, fazendo o mundo mudar essa frequência dele, né, de um mundo primitivo para um mundo de expiação e prova, né, ou de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, e assim consecutivamente. Então, quando a gente não consegue acompanhar o progresso do resto da população daquele mundo, né, que a gente estava habitando, né, quando a gente morre, a gente acaba sendo exilado para mundos, né, com o nosso grau de evolução e de adiantamento. Um exemplo atual é que hoje a gente vive em um mundo de prova e expiação, né, que é a Terra. Só que a maioria das pessoas que vivem na Terra está mudando a sua frequência, né? A gente já começa a se preocupar em progredir o nosso lado moral e o nosso lado intelectual. A gente já está mais equilibrado, a gente já está mais harmonioso, a gente está se preocupando mais, né, com o nosso lado espiritual, né? A gente já não está tão preso à matéria como a gente estava antes.
E isso tudo faz com que a Terra ela saia da sua frequência de mundo de provas e expiações, né, e passe para um mundo de regeneração. Só que tem pessoas que elas acabam continuando naquela mesma frequência, né, de um mundo de prova e expiação, que elas acabam não conseguindo acompanhar o progresso da maioria das pessoas. E o que vai acontecer com essas pessoas, né? Elas vão ser transferidas para um mundo primitivo, onde ele tem que se transformar em um mundo de prova e expiação. E essas pessoas, elas vão para lá para fazer com que esse mundo primitivo também aumente sua frequência vibratória, né? E passe a se tornar um mundo de expiação e prova. Como atualmente tem espíritos mais elevados, de mundos mais elevados, né, que estão encarnando agora na Terra para fazer a gente sair dessas frequências mais baixas, né, nos mundos mais inferiores, né, no mundo mais primitivo, acaba acontecendo a mesma coisa. Só que essas pessoas mais elevadas que vão reencarnar em mundos primitivos são as pessoas que já viviam aqui no mundo de prova e expiação, e que não conseguiram progredir ao nível de viver em um mundo de regeneração. Então, nada regride e nada é perdido no nosso universo, né? E quando eu vejo essas coisas, eu observo o tamanho da perfeição de Deus, né? Porque tudo se encaixa tão perfeitamente que é impossível não existir uma inteligência superior, que pensou em tudo isso antes. Só que se a gente conseguir evoluir de uma forma moral, né, atingindo uma forma com mais perfeição, vamos assim dizer, né, conseguir evoluir mais do que a maioria da população, a gente também consegue reencarnar em mundos mais evoluídos. A gente não vai precisar reencarnar mais em mundos mais atrasados, né, a não ser por provas ou por alguma missão, como eu falei. Então, o processo de regeneração, a gente pode observar que ele é guiado por leis justas e sábias, né, que acabam visando o progresso individual de cada espírito, né? Então, resumindo, o espírito ele vai encarnar sempre em mundos que vão oferecer melhores condições para o seu aprendizado, né, para a sua evolução. E tudo é de acordo com o seu desenvolvimento moral e intelectual. Então, quanto mais a gente se esforça para progredir, né, mais rápido a gente vai conseguir viver em mundos mais elevados. E a verdadeira felicidade dos espíritos, na verdade, não é um paraíso estático, né? Mas sim um estado dinâmico, né? De constante aprendizado, de constante evolução e de realização. E essa felicidade, ela acaba sendo o fruto do trabalho incessante, né, em prol do bem, né? Da justiça e do amor, né? Que tem a perfeita sintonia com a lei divina. E essa suprema felicidade consiste em conhecer profundamente a essência de todas as coisas, né? Ter a ausência do sofrimento, né? Se libertando de todas as dores físicas e morais, né? Ter uma serenidade na alma, onde as diversidades da vida já não vai mais abalar a gente. A gente vai sentir um amor universal, né? Um amor muito maior do que a gente já sentiu até hoje na vida, né? Um amor que ainda é desconhecido para a gente, né? E quando a gente chegar nesse nível, né, quando a gente chegar nesse patamar de evolução, a gente vai poder se considerar, né, como sendo os espíritos puros. E os espíritos puros são considerados messias, né, os mensageiros de Deus, né, que têm a missão de transmitir e executar a vontade de Deus, né, que tem um papel fundamental na criação e na manutenção, né, da harmonia do universo. E esses espíritos, eles acabam realizando grande missão, que exige um alto grau de perfeição. E esses espíritos de ordem mais elevada são os únicos que conhecem o segredo de Deus, né? Eles se inspiram no pensamento de Deus para poder transmitir seus ensinamentos, né, e suas mensagens para a gente. E é por isso que a gente só vai conseguir compreender a existência de Deus, né, quando a gente for mais elevado, né, tanto moralmente como intelectualmente, né? Não adianta a gente tentar entender o que é Deus agora, porque a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir ter essa informação. Nossa compreensão ainda é muito limitada para isso. E não é só porque a gente ainda não atingiu um estado de espírito puro, também que a gente não vai ter um trabalho no plano espiritual, né? As atribuições dos espíritos, elas são proporcionais ao seu nível de progresso individual. E tudo que a gente realizou até hoje influencia nas nossas atividades no plano espiritual, né? Nosso progresso moral, nosso conhecimento, nosso talento, né? Enquanto uns têm talento para cura, outros têm talento para arte, outros têm talento para comunicação, né? Nossas experiências acumuladas ao longo das nossas encarnações,
Eles vão fazer com que a gente assuma tarefas que precisam de conhecimento prático e de maturidade, né? E os que ainda não possuem essa experiência ou essas qualidades, eles acabam se dedicando em aprender e adquirir novas habilidades. Então, cada espírito ele acaba tendo a oportunidade de desenvolver suas habilidades, né, e de contribuir com um bem maior, de acordo com o seu grau de evolução e do seu potencial. Só que, independente do nosso progresso como espírito, todo ser encarnado tem um dever a cumprir, né, para o bem dos nossos semelhantes. E essa responsabilidade ela é aplicada a todo mundo, desde os pais, né, que têm que educar e orientar seus filhos, né, com amor e sabedoria, né, transmitindo valores éticos e morais, né, até um homem de gênio, né, que impulsiona o progresso da sociedade, né, encontrando soluções, né, para os problemas, né, que acabam afligindo a humanidade. Então, a gente consegue perceber que todas as inteligências, né, independente do grau de evolução, acaba contribuindo, né, para a obra geral do universo. Então, cada um, né, de acordo com as suas capacidades, estando encarnado ou desencarnado. Em toda parte vai existir atividade, né, desde os seres mais simples até os seres mais elevados, né, porque todo mundo está em processo constante de aprendizado, né, e assim a gente vai se auxiliando, né, mutuamente em direção ao progresso, né. A felicidade é uma qualidade do indivíduo, né, ela está no interior de cada um de nós, né, ela não depende de fatores externos, né, como riqueza, bens materiais, né, e até mesmo de um status social, mas sim de características e valores internos, né, que a gente acaba cultivando, né, o amor, a compaixão, a gratidão, a resiliência e o otimismo. E essas virtudes é que vai fazer com que a gente lide com os nossos desafios da vida, né, de forma mais positiva e construtiva, fazendo com que a gente encontre significado e propósito na nossa existência. Só que a felicidade genuína, né, não se restringe somente na gente, né, ela se expande e se intensifica quando a gente compartilha com o próximo, né, através de atos de gentileza, através de palavras de conforto, né, ou como ações de caridade, né? E isso faz com que a gente supere o egoísmo e acabe criando um sentimento mais de profunda realização, né, e plenitude. E mesmo os espíritos, né, estando em todas as partes, os espíritos são especialmente atraídos pelos mundos. E eles são atraídos por causa da afinidade vibratória. Então, cada mundo possui uma frequência vibratória específica que é definida pelo seu grau de materialidade, né, e pelas características dos habitantes que vivem nesse mundo. Isso quer dizer que em todos os mundos adiantados é muito mais frequente a gente encontrar espíritos superiores, enquanto os mundos mais atrasados é mais fácil a gente encontrar espíritos inferiores, né? Isso porque a maioria da população espiritual que vive em um globo, ela é formada por espíritos que já encarnaram e desencarnaram naquele mesmo globo. Nos mundos inferiores, né, onde os espíritos eles acabam sendo mais apegados à matéria, a população espiritual acaba sendo mais estável, né? Então isso significa que existe menos entrada e saída de espírito, porque os espíritos eles acabam permanecendo por mais tempo nesses mundos, né? Já nos mundos superiores, né, onde os espíritos eles já são mais evoluídos e menos apegados à matéria, a população espiritual acaba sendo mais flutuante, né? Então ele acaba tendo mais entrada e saída de espíritos nesses mundos, porque os espíritos eles transitam em mundos diferentes. O espírito ele não é terráqueo, ele não é marciano. O espírito ele é um espírito livre. Só que os espíritos eles acabam migrando de um mundo para o outro, né, em busca de melhores condições de aprendizado, né, e de evolução. Porque quando a gente compreende, né, a nossa natureza infinita, né, e a responsabilidade individual que a gente tem pelo nosso progresso, o desejo de estagnação ele acaba indo embora, né, ele acaba dando lugar, né, e a busca incessante por um crescimento e evolução ela acaba surgindo dentro da gente. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, né? Que eu vou estar respondendo, né? Ou se eu falei alguma besteira aqui também, pode estar me criticando, pode estar me corrigindo, né? Aí nos comentários, que não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Mas também se você gostou do vídeo, né? Tenta deixar um like aí para poder impulsionar o canal a crescer.
e ajudar a chegar em mais pessoas, beleza? Então, agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo, né? E aguardo vocês então semana que vem. Valeu, pessoal!